Em destaque no Panorama CBN, terremoto mata mais de 100 pessoas na Colômbia e destrói prédios e casas. Governo dos Estados Unidos diz que aceita diálogo sobre tarifaço e China pede para entrar em ação do Brasil na OMC. Número de mortos em ataque da Ucrânia à refinaria da Rússia sobe para 13. Oceanos registraram o mês mais quente da história em julho. Medidas anti-cera e Lei Vini Júnior passam a valer no Campeonato Brasileiro a partir do fim de semana. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. E menos de 2 meses depois da Venezuela, foi a vez da Colômbia passar por um trágico terremoto. O tremor de 7,4 de magnitude atingiu o oeste do país nesta segunda-feira, deixando ao menos 111 mortos e 87 feridos até o fim da tarde. O tremor ocorreu a 110 quilômetros de profundidade, com epicentro próximo a San José del Palmar, no departamento de Chocó. Esse foi o maior abalo registrado na Colômbia em mais de 10 anos, segundo o Serviço Geológico do país, e teve mais de 20 réplicas. O desastre acontece 3 dias depois da posse do novo presidente, Abelardo de la Espriella. Ele declarou estado de desastre nacional para liberar recursos de emergência. Mais de 60 edifícios desabaram em todo o país e mais de 1.500 casas foram afetadas. Em Cali, o prefeito Alejandro Eder afirmou que 30 prédios caíram e 15 pessoas morreram. Em Manizales, onde 3 mortes foram confirmadas, um vídeo publicado nas redes sociais mostra um prédio de 4 andares desabando completamente. E as cenas de pessoas nos escombros buscando por sobreviventes lembram muito também o terremoto na Venezuela. 7 aeroportos tiveram as operações suspensas por danos nas estruturas. A tragédia reduziu também as divisões políticas no país. A oposição, liderada pelo ex-presidente Gustavo Petro, abriu postos de doação e anunciou a cessão de parte dos salários dos congressistas para a Cruz Vermelha. Artistas colombianos como Shakira e Maluma prestaram solidariedade aos compatriotas. A rodada do futebol colombiano também foi adiada. E esse abalo foi sentido ainda em países vizinhos, como Equador, Panamá e a própria Venezuela. No Brasil, moradores de Manaus registraram o balanço de objetos em prédios que chegaram a ser esvaziados. Países como Estados Unidos, México, Equador e Israel, além da União Europeia, ofereceram ajuda humanitária e resgatistas. Em nota divulgada pelo Itamaraty, o presidente Lula prestou solidariedade e colocou o Brasil à disposição. Segundo o governo brasileiro, até o momento em que eu gravo, não há registro de cidadãos do país entre as vítimas. Informações agora da guerra. O Irã declarou nesta segunda-feira que só vai reabrir o Estreito de Hormuz se os Estados Unidos encerrarem o bloqueio naval e suspenderem outras ações militares na região. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país disse que o governo iraniano e Omã chegaram a um entendimento sobre um plano de navegação por essa rota marítima, mas que pontos técnicos de uma declaração conjunta ainda estão em discussão. Mais um dia sem acordo, mais um dia de alta do petróleo. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent sobe mais de 5%, negociado a $87, maior valor dos últimos 10 dias. E a fabricante brasileira de aviões Embraer fechou o segundo trimestre do ano com receita recorde para o período de 11 bilhões e 300 milhões de reais. O valor é 10% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. De abril a junho, a Embraer entregou 65 aviões, o melhor resultado em 16 anos. As ações da empresa chegaram a subir quase 10% e fecharam com alta de 2,31%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,19% aos 172.179 pontos. O dólar comercial subiu 0,53%, cotado a R$ 5,11. O euro vale R$ 5,89, com alta de 0,36%. E o governo dos Estados Unidos respondeu ao pedido de consultas feito pelo Brasil na OMC,
à Organização Mundial do Comércio, sobre o tarifaço e informou que vai se reunir com a diplomacia brasileira para discutir o assunto. No documento oficial enviado à OMC, as autoridades americanas disseram que aceitam o diálogo. E a China pediu formalmente para participar dessas consultas brasileiras na OMC. No documento protocolado na organização, o país cita, entre outros pontos, a investigação americana sobre o uso de trabalho forçado. Pelas regras da OMC, os países envolvidos nas consultas, no caso Brasil e Estados Unidos, precisam autorizar a participação de um terceiro membro. Ainda não havia uma resposta até o momento em que eu gravo. Para o governo brasileiro, as tarifas são discriminatórias, unilaterais e descumprem regras internacionais. Diplomatas brasileiros avaliam que a ação na OMC tem caráter simbólico e não deve reverter a cobrança das taxas. O objetivo da medida é marcar posição contra a política comercial e reafirmar a tradição da diplomacia do Brasil em defender a solução de conflitos por meio do multilateralismo. Na política brasileira, teve operação ligada às fraudes do Banco Master nessa segunda-feira. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União saíram para cumprir 8 mandados de busca e apreensão em Maceió e em São Paulo. São suspeitas de fraudes em investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores de Maceió, o IPREV, em Alagoas. O foco das buscas é a aplicação de 97 milhões de reais do Fundo de Aposentadorias em títulos do Master. Essas operações aconteceram entre 2023 e 2024. Segundo a PF, os gestores aplicaram cerca de 20% do patrimônio do Instituto nesses ativos de risco, sem fazer os estudos de segurança exigidos. Além disso, no primeiro aporte, em dezembro de 2023, o Banco Master não constava na lista oficial do Ministério da Previdência Social de instituições autorizadas a receber esses recursos. Entre os alvos das buscas está o ex-diretor-presidente do IPREV, Rony Reiner Teixeira Mota, indicado ao cargo em maio de 2023 pelo ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC, do PSDB, atual candidato ao governo de Alagoas. O ministro André Mendonça, do STF, determinou o bloqueio de até 97 milhões de reais em bens de 6 investigados, mas ele negou o afastamento de cargos públicos e a busca contra o atual presidente do órgão, Guilherme Emanuel Lanzilotti Alvarenga, por falta de indícios suficientes. Em nota, o Instituto Maceió de Previdência afirmou que colabora com as autoridades e que prestou todas as informações. O órgão defende que as decisões seguiram os ritos legais e destacou que o patrimônio da autarquia subiu de 400 milhões de reais em 2021 para mais de 1,5 bilhão atualmente. A PF também investiga situações semelhantes na Previdência do Rio de Janeiro e do Amapá. E a coluna da jornalista Bela Megali no jornal O Globo trouxe nessa segunda que a Polícia Federal investiga se autoridades públicas praticaram atos em troca de vantagens indevidas para beneficiar o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula. O principal objetivo dos 3 inquéritos é identificar se integrantes do governo federal receberam dinheiro para favorecer Fábio Luiz no Palácio do Planalto ou em órgãos públicos. As apurações tramitam no Supremo Tribunal Federal, 2 estão sob a relatoria do ministro André Mendonça e uma terceira com o ministro Flávio Dino. Fábio Luiz entrou no radar dos investigadores pela relação dele com a lobista Roberta Luxinger, que é apontada como peça-chave em um esquema de tráfico de influência no atual governo e também é investigada por desvios no INSS. E o Lauro Jardim, colunista do Globo e da CBN, apurou novas informações sobre o suposto empréstimo dado pela Roberta Luxinger ao ex-chefe de gabinete do presidente Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. E, segundo a apuração, Marcola só devolveu o dinheiro há 4 meses, depois do início das investigações da PF. Inicialmente, no começo de 2024, a lobista depositou 40 mil na conta corrente do Marcola e, a partir daí, ele mandava boletos de contas a pagar, contas do dia a dia, e ela quitava esses boletos. O dinheiro que a lobista repassou ao Marcola, o repasse aconteceu em 2024. O que significa isso? Significa que o Marcola só devolveu o que foi dado a ele depois que a Polícia Federal apreendeu o celular e os computadores da Roberta Luxinger, que ocorreu agora em dezembro. Ou seja, ele só devolveu o dinheiro quando era uma questão de tempo que a Polícia Federal descobrisse
esse rolo quando a Polícia Federal ia analisar o conteúdo das mensagens do telefone da Roberta. Ela queria, do Marcola, era que ele abrisse as portas de gabinetes importantes do governo para ela. Se abriu, como abriu, e se isso resultou em algo concreto, é o que a Polícia Federal está investigando nesse momento. E o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, pediu para a mesa do Senado apurar o vazamento de uma foto em que parlamentares aparecem ao lado do advogado Willer Tomás, que foi alvo de uma operação da PF na investigação sobre fraudes no INSS na semana passada. Se você não ouviu, vá lá no episódio do Panorama de sexta-feira. E essa foto em questão é de abril de 2023 e foi divulgada pela revista Piauí no último sábado. Ela mostra deputados e senadores em uma piscina numa propriedade do advogado. Entre os mergulhados está o então presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, o então deputado Alexandre Ramagem, do PL, hoje foragido, e o então ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do PSDB. A Polícia Federal encontrou o arquivo no celular do senador Everton, apreendido no fim do ano passado na Operação Sem Desconto. No documento enviado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agora, o parlamentar criticou a exposição, dizendo que no plano individual a divulgação viola a intimidade e a presunção de inocência, e que no plano institucional o vazamento seletivo expõe parlamentares não investigados. Depois do pedido, o senador quer que a Advocacia do Senado acione as autoridades para proibir o compartilhamento de provas do processo que está sob segredo de justiça. Em nota enviada à revista Piauí, o advogado Willer Tomás afirmou que a foto é de um evento particular em 2023 e negou irregularidades. Falando agora de eleições, o atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, declarou apoio à reeleição do presidente Lula. A fala aconteceu nesta segunda-feira na Paraíba, o estado dele, depois que o Partido Republicanos adotou a posição de neutralidade na corrida presidencial. Hugo Motta disse que Lula é o que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o país. Motta é candidato à reeleição e o pai dele, Nabor Vanderlei, é candidato ao Senado pela Paraíba. E o candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, apresentou nesta segunda-feira em São Paulo o plano de segurança pública da campanha e o programa prevê, entre outras coisas, classificar facções criminosas como grupos terroristas, como fez o governo norte-americano com o PCC e o Comando Vermelho. Caiado também quer criar o Ministério da Segurança Pública e diz que quer convidar para o comando da pasta o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que investiga o PCC há mais de 2 décadas. Só que Caiado ainda não conversou com Gaquia e o promotor não quis comentar. Na sexta-feira, Caiado participou da série de sabatinas do Portal G1 e da Globo News. E como nós exibimos na semana passada as falas de Renan Santos e Romeu Zema, eu trago agora também um dos destaques da entrevista dele. Caiado defendeu a concessão de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Isto é uma briga inútil, é uma briga que só traz desgastes. E eu tenho a consciência absoluta que no momento em que eu promover a anistia, este assunto sai da pauta e nós vamos viver um outro momento. Vamos viver um momento de produção, de desenvolvimento, de pautas que sejam relevantes para as pessoas. Bom, pelo sorteio, Flávio Bolsonaro, do PL, seria o convidado dessa segunda na sabatina do G1 e da Globo News, mas a campanha dele não respondeu dentro do prazo e ele não participou. O presidente Lula também não quis participar. Foram convidados os 5 candidatos mais bem colocados na pesquisa Datafolha divulgada em 24 de julho. E sexta-feira também, depois da gravação do Panorama, a novela Cleitinho teve um plot twist. Contra todas as expectativas, o Republicanos voltou atrás e confirmou a candidatura do senador ao governo de Minas Gerais. O partido, presidido por Marcos Pereira, divulgou uma nota dizendo que o aval foi concedido depois de o senador pedir desculpas pelos equívocos e assumir o compromisso de levar o projeto até o fim, sem uso do fundo eleitoral. Com tantas idas e vindas, o PL, que estava negociando uma aliança com os republicanos, lançou para o governo do estado o empresário Flávio Roscoe, como você ouviu aqui no Panorama. E mesmo agora, com a candidatura de Cleitinho, o PL decidiu manter a candidatura do Flávio Roscoe. Com a entrada de Cleitinho, Minas Gerais deve ter 11 candidaturas ao governo do estado.
Mais notícias internacionais agora. Um ataque de drones da Ucrânia deixou 13 mortos, incluindo uma criança, e 75 feridos em uma cidade no centro-oeste da Rússia. O prefeito local acusou os ucranianos de atingirem alvos civis e industriais. A cidade abriga um dos maiores polos petroquímicos russos. Segundo a imprensa da Rússia, o bombardeio atingiu a refinaria Taneco, uma das mais avançadas do país. A instalação já tinha sido atacada em junho e produziu mais de 11 milhões de toneladas de gasolina e diesel no ano passado. Do outro lado, 5 pessoas morreram em um ataque da Rússia na região de Kharkiv. E os oceanos do mundo registraram em julho o mês mais quente de toda a história das medições. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Observatório Copérnicus, o Serviço de Mudança Climática da União Europeia. Segundo o relatório, as temperaturas da superfície do mar bateram recordes históricos na costa atlântica e no Mediterrâneo. Na média global, o calor nos oceanos superou o recorde anterior para o mês, que era de 2023. Na superfície terrestre, a Europa Ocidental teve o período de junho e julho mais quente já registrado, 2 graus e 79 centésimos acima do normal. A onda de calor provocou secas extremas em países como França, Espanha, Alemanha e Reino Unido, afetando o abastecimento de água e a geração de energia. Na Hungria, a única usina nuclear do país teve que suspender as operações pela primeira vez em 44 anos por falta de água para resfriamento. Dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais mostram que cerca de 500 mil hectares já foram queimados no bloco desde o início do ano. Essa área equivale a mais de 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Falando de esporte, a partir do próximo fim de semana, o Campeonato Brasileiro de Futebol vai passar por uma série de mudanças com regras mais rígidas para combater a cera, que é aquela enrolação dos jogadores, e acelerar as partidas. A decisão foi aprovada nesta segunda-feira numa reunião entre os clubes e a CBF. Entre as novidades, o goleiro vai ter 8 segundos para soltar a bola, sob pena de ceder escanteio para o adversário. As cobranças de tiro de meta e de arremesso lateral vão ter o limite de 5 segundos. O jogador substituído deve sair em 10 segundos pelo ponto mais próximo da linha de campo, ou o substituto vai esperar 1 minuto para entrar. Em atendimentos médicos no gramado, o atleta também vai precisar ficar fora de campo por 1 minuto depois do reinício do jogo. Se o lesionado for o goleiro, o técnico vai ter que escolher um jogador de linha para cumprir o tempo do lado de fora. O pacote traz ainda rigor disciplinar. Cobrir a boca com as mãos para falar com o rival passa a gerar expulsão direta. Essa punição ficou conhecida como Lei Vini Júnior por causa de um incidente em que um adversário cobriu a boca para esconder ofensas racistas contra o brasileiro. Além disso, quando o árbitro cruzar os punhos, só os capitães vão poder se aproximar para a conversa, para evitar aquele bolinho em volta do juiz. As novas medidas também prevêem a revisão pelo VAR, o árbitro de vídeo, para o segundo cartão amarelo em lances claramente equivocados. E aumenta a pressão contra o presidente da FIFA, Gianni Infantino. O jornal inglês The Telegraph revelou que ele pagou uma indenização de 6 dígitos para uma ex-amante deixar o cargo na UEFA quando ele era secretário-geral da entidade. Infantino assumiu na UEFA em 2009 e só deixou em 2016 ao ser eleito presidente da FIFA. A Confederação Europeia confirmou os pagamentos, mas alegou que seguiu as regras da época. Infantino nega as acusações. E nessa segunda-feira, a UEFA, que comanda o futebol europeu, a AFC da Ásia e a CONCACAF das Américas do Norte e Central disseram que Infantino quebrou a confiança por meio de engano naquele plano de investimento para a Copa do Mundo anunciado recentemente. As entidades declararam, numa carta, que o futebol não pertence a nenhum indivíduo e acusaram o dirigente de falha de julgamento por não reconhecer que a proposta era errada, mesmo depois de cancelar o projeto. E o bilionário brasileiro Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, se juntou ao dono da Amazon, Jeff Bezos, em um grupo que negocia a compra de 1/3 do Liverpool, da Inglaterra. A informação é do canal Sky News. A transação pode ser anunciada ainda nesta semana. A negociação avalia o clube inglês em 6 bilhões de dólares. E se o acordo for fechado, 3 dos homens mais ricos do mundo vão passar a ser sócios do Liverpool.
E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br e no Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Eu gostei da brincadeira, hein? Sandra de Ipatinga, Minas Gerais, mandou mensagem pra gente. Também Wesley Gustavo Silva Durães, de Bocaiúva, Minas Gerais também. Diz que é ouvinte assíduo do Panorama. Admiro muito o trabalho de vocês, ele mandou. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, vamos ver se vocês topam. Me manda áudio. Aí primeiro você fala o seu nome e a cidade de onde está falando. Me manda no Instagram. Vamos ver se a gente veicula aqui no Panorama. Não é certeza, hein? Mas é uma ideia. Manda pra mim. E se você quer começar todos os seus dias bem informado, não esquece de seguir o Panorama no seu aplicativo favorito. Assim o episódio novo já aparece pra você assim que for publicado. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Essa é a cantora espanhola Rosalía, que tá no Brasil. Faz nessa segunda-feira já o primeiro de 2 shows no Rio de Janeiro, com a turnê do álbum Lux. Tem show também na terça-feira, na Farmácia Arena. É a primeira vez que a artista apresenta um novo trabalho no Brasil, que foi lançado em novembro do ano passado. O álbum tem a religião como tema central e traz músicas cantadas em 13 idiomas, incluindo o português, no fado Memória. Nesse show, dividido em 5 atos, Rosalía se apresenta em um palco em formato de cruz, acompanhada por uma orquestra no meio da pista. A cenografia conta ainda com um confessionário no palco, onde a cantora costuma receber convidados, geralmente famosos, para conversas sobre a vida amorosa. E no domingo, já no Rio de Janeiro, a cantora desceu do hotel onde ela está hospedada, na zona sul da capital, e atendeu o público para tirar fotos, distribuir autógrafos. Estava belíssima, inclusive, Rosalía. Depois veja as fotos. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Com Rosalía, vamos terminando esta edição do Panorama, que teve a produção e o roteiro feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Eso